presença para essa mesa específica, quando eu estiver acabando. São mais ou menos 15 minutos para cada apresentação, então vai ser meio que no mesmo esquema da primeira mesa. Quando der uns 10 minutos, a gente tenta avisar para ficarem atentos. E, bom, eu vou apresentar então a mediadora, agradecer sua presença, a professora Ayako Akamine, a professora mestra, é docente de língua japonesa do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp. Ela cursou a graduação em Letras Japonês e Português na USP e fez mestrado também pelo nosso programa aqui de Língua, Literatura e Cultura Japonesa. Ela tem realizado muitas pesquisas voltadas principalmente para o ensino e a aprendizagem de língua japonesa. Eu vou mandar depois no chat, tem um livro que ela organizou com a professora Neide, que saiu este ano. E acho que é isso. Já posso passar a palavra para a professora e vamos nessa. Obrigada, Rodrigo. Eu agradeço a coordenação e a comissão organizadora pelo convite. Eu quero dizer que é sempre um prazer poder participar dos eventos promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa. Eu vi que o horário está sendo rigorosamente controlado, e por isso eu vou avisar aqui de antemão que eu vou realizar a minha pergunta, se tiver, e também direcionar a pergunta que forem surgindo no público no fim da terceira apresentação, tudo junto. Então, a apresentação vai ser sequencial mesmo, tá? Hoje a gente vai ter, então, 3 apresentações, 2 na área de linguística aplicada e uma na área de aquisição da linguagem. A primeira apresentação, então, vai ser de Johan Joyce Rebelo Vital da Silva, mestrando, então, pelo Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, com um trabalho intitulado O Conceito de Entendimento Intercultural Presente em JF Standard e sua aplicação no livro didático Marugoto, Nihon no Kotoba to Bunka. A segunda apresentação será de Cíntia Sayuri Misaka, doutoranda pelo Instituto de Estudos da Linguagem, com trabalho Estudo Comparativo sobre a aquisição de formas possessivas do português brasileiro e do japonês por crianças monolíngues. E a terceira apresentação será de Paloma, de Escola Domingues Silva, mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, com trabalho Análise do Material Didático e Ensino de Língua Japonesa, Minna no Nihongo. Então, vou pedir então para o Johan começar então essa apresentação. Johan? Boa tarde, pessoal. Meu trabalho se propõe a investigar o conceito de entendimento cultural presente no manual JF Standard for Japanese Education e sua aplicação no livro didático Marugoto Nihon no Kotoba to Bunka. Começando por uma rápida revisão pela cultura na aplicação do ensino de língua estrangeira. O primeiro conceito de cultura seria uma perspectiva humanística, que era restrito apenas às artes e à literatura. Esse conceito de cultura era aprendido e associado com a língua, e foi desenvolvido a partir do conceito da Constituição do Estado Nacional. A segunda perspectiva de cultura surgido também a partir das abordagens comunicativas da linguagem, com outros estudos antropológicos sociais, foi focar a cultura como a forma, os costumes dos nativos de uma determinada língua. O que surgiu com o pensamento de que, caso para se aprender uma língua, deveria se pensar ou agir como um falante nativo. O pensamento de Krantz entende a cultura como um processo dissociado de fronteiras que é construído discursivamente e reconstruído também, através de interações de diferentes povos e diferentes culturas. Como ela pensou isso aplicado ao ensino de língua estrangeira? Ela não se limita apenas à cultura no aspecto nacional. Ela também pensa manifesta a diversidade regional, de classe, de idade, de gênero, entre outros. E como nós
como o aprendiz, com sua própria cultura, acaba percebendo essa cultura do outro, e também se leva a pensar como o outro perceberia a nossa própria cultura, tentar a questão da alteridade, e para, no fim, chegar ao chamado terceiro lugar, que é onde não há mais a cultura-alvo ou a cultura nativa. Também a minha análise vai se dar através das críticas do pós-método. O que seria isso? São observações feitas que vários métodos e abordagens de ensino de línguas não condizem com a realidade do ensino em aula. E muitos desses métodos foram criados por falantes nativos e não compreendem a realidade muitas vezes dos falantes locais, ou mesmo implementam uma cisão, uma marginalização assim, dos aprendizes da língua. Curamadivelo propõe assim, uma pedagogia dissociada desses métodos, porém, Almeida Filho entende a importância de conhecer as teorias de aquisição das linguagens, contudo, aplicar, cabe ao professor como se aplicaria melhor tais teorias na sua sala, vendo o seu contexto de aprendizagem, vendo cada situação do aprendiz. Com isso, chegamos aos Jeff Standard. Jeff Standard é uma ferramenta que visa somente a globalização da língua japonesa e infraestrutura para ensino de língua japonesa no exterior, ou seja, como língua estrangeira. Ele foi baseado no marco comum como europeu, principalmente no sistema de níveis de proficiência, e também entende as habilidades da linguagem como a representação de uma árvore, que estamos mostrando agora. Que as raízes seriam as competências linguísticas e os ramos das árvores seriam as atividades que se realizaram com as competências. E como Jeff Standard entende tipo, pela interculturalidade, eu selecionei alguns trechos que vou passar rapidamente. O primeiro texto entende a necessidade de uma compreensão intercultural na medida que você precisa compreender o pensamento do outro a fim de respeitar a cultura do outro. Ou seja, não está prevista a troca no terceiro lugar de Kremlin. E o segundo, ele descreve o entendimento intercultural como uma forma de se adaptar ao discurso conforme a cultura, tanto do receptor quanto do locutor. A segunda parte é a língua japonesa para o entendimento mútuo que o Jeff Standard quer promover, conforme no aspecto cultural. Ele também quer promover uma reflexão da própria cultura com a cultura japonesa, com a língua japonesa, com a cultura a cultura própria do aprendiz. Essa é a questão que se aproxima mais da ideia de Kremlin. E para o aspecto cultural, eles meio que promovem assim, a realização de um portfólio, que portfólio é um espaço que o
o estudante, sozinho, registra todas as suas experiências, todos os seus aprendizados, tanto de língua quanto de cultura. Uma das coisas que pode ser observadas é que a cultura e a língua, muitas vezes, aparecem de forma separadas no Jeff Standard. Como isso foi aplicado no livro didático. O Marugoto foi desenvolvido desde 2010, quando foi lançado a primeira edição do Jeff Standard, mas seu primeiro volume apenas lançado em 2013, sendo que entre 2010 e 2013 teve um período de testes em várias regiões do mundo, através das fundações Japão pelo mundo. Esse material, segundo o próprio site, foi pensado como a ser usado no exterior, a fim de suprir as necessidades dos aprendizes de língua japonesa no exterior. Para análise, eu vou dar tanto o próprio material quanto o plano de aula modelo que eles mesmos disponibilizaram. No primeiro, a sua estrutura do material consiste em uma capa para a unidade, 2 capítulos, e uma seção ao final da unidade chamada Sekatsu to Bunka. No início da unidade tem a capa e no plano de aula modelo, eles dizem conforme a observação das imagens, promover uma discussão tanto na língua nativa ou na língua intermediária do aprendizado, qual seria a atividade da lição. E embaixo eles têm o Kendo. Kendo são as atividades que ao final da lição o aprendiz seria capaz de realizar em japonês. Atividades essas comunicativas. Esse é o capítulo 6. E no material, eles têm uma seção de escuta para os alunos aprenderem a pronúncia e depois repetirem. Uma frase simples. Aqui eles propõem um diálogo, que seria esse o Kendo, como falar tal frase japonês. Esse seria seu alimento favorito, não é? Seguindo, eles têm um exercício de áudio, que através da fala dos personagens, eles deduzem o que os personagens estão falando, qual a situação que estão ali. Outra atividade Kendo. Esse é o Kendo de leitura. Mais uma vez, um exercício de repetição. Uma atividade de compreensão auditiva e outro Kendo, mas Kendo de diálogos. Essas aulas durariam entre 40 e Tem mais uns 5 minutos, só para avisar, desculpe. Obrigado. Durante 40 e 50 minutos, e a sessão final seria o Sekatsu to Bunka. Essa sessão seria em aula entre 5 e 10 minutos, e aqui eles sugerem ao professor fazerem perguntas como tipo, observando as imagens, isso parece bom, parece legal? Você já foi a um lugar desses? Como é que você foi essa experiência? Tento promover o debate em sala de aula. Esses seriam os estabelecimentos de comida do Japão. As perguntas no material geralmente são: no seu país, como é que é tal coisa? Como é que se come? Essas perguntas assim. O mais interessante é que nesse material eles dizem para que os próprios alunos têm a possibilidade de
pesquisar por conta própria, ou conversando com japoneses, para confrontar a cultura, tanto própria quanto quanto do Japão, como se fosse algo exterior ao aula. Né? Bom, seria interessante se não fosse a separação entre a língua e a cultura e uma falta dessa integração entre os aspectos culturais na própria língua, ou a falta de uma promoção de um diálogo maior entre o sistema da língua com a própria na própria parte de língua. E aí tem que ser um amigo da filha, né? Ou aí parte do próprio professor fazer essa ponte. O próximo passo para minha investigação, essa é uma investigação bem inicial, e o meu próximo passo é associar isso com as políticas de promoção cultural do Japão. Não somente o soft power do Cool Japan, mas como a cultura japonesa, como o governo japonês seleciona a cultura japonesa para ser transmitida para o mundo, com o recorte do livro didático. Tanto que eu peguei uma parte de uma lei referente à promoção de ensino de língua japonesa para falantes não nativos, que o principal objetivo descrito seria para integrar os estrangeiros à cultura japonesa ou para promover um diálogo para promover a cultura do Japão através dos materiais, através do material, através do ensino. Bom, é isso. Obrigado pela atenção. Obrigada, Johan. Eu vou passar, então, né, para a próxima apresentação, daí a gente faz os comentários, as perguntas no final, tá? Da terceira apresentação. Então, eu vou chamar a Cíntia Sayuri Misaka. Ok, posso compartilhar já? Onegai shimasu. Pronto, estou compartilhando, não sei se vocês estão conseguindo ver. Dá sim, Cíntia. Eu vou só mudar a tela, só para ver se muda para vocês, fazer um teste. Mudou? Mudou. Ah, tá ótimo. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, eu vou apresentar a minha pesquisa de doutorado que eu faço na Unicamp, comparando a aquisição, né, de formas possessivas, tanto do português quanto do japonês, em início, né, com crianças falantes monolíngues, né, então eu estou pegando dados coletados de crianças brasileiras, né, e também dados coletados de crianças do Japão, né, falantes do idioma. Então, começando, a minha pesquisa se insere dentro da teoria gerativista, né? Então, dentro da teoria gerativista, a questão da aquisição, ele se baseia, então, né, nessa hipótese de que todo indivíduo, ele tem já uma predisposição para adquirir uma língua natural, né? Então, existe aí um componente inato, né, que seria a gramática universal, que ao entrar a criança, né, todos nós já nascemos, né, com esse componente, e a experiência, né, seria o input linguístico que a gente recebe, funciona então como um gatilho para acionar essa capacidade, né, então a criança, né, o bebê, na verdade, né, já vai, desde o feto também já tem pesquisas, né, que mostram o contato com a língua, que já vai, como se fosse acionando essa capacidade, né, linguística, e se baseando também, né, nos princípios e parâmetros da língua. Dentro, então, dessa perspectiva,
a minha pesquisa foca na questão da posse, né? Então, a posse, segundo o Heine, ela é um conceito, então, de domínio universal. Então, praticamente todas as línguas naturais já conhecidas, já pesquisadas, elas apresentam uma forma de codificar e expressar essa posse. E aí, então, a forma com que essa língua vai expressar, né, então, acaba gerando uma convenção própria da língua. Ela é codificada, né, cada língua codifica de uma forma diferente. E, lógico, tem também questões, problemas relacionados à posse de natureza cognitiva, né, então, o que é realmente uma posse, né? Então, isso varia muito de cultura a cultura, né? Você fala assim, eu tenho um irmão, por exemplo, será que é uma posse, né? Ou então, eu tenho um carro, né? São questões aí cognitivas que, na verdade, a gente não entra muito na minha pesquisa, né? É muito mais a questão da parte linguística e não tanto filosófica, né? Da ideia de posse. Com isso, o Heine, ele elabora, né, de modo geral, essas 7 noções de posse. Então, ele fala assim, que quando a gente pensa na questão da posse, ela pode ser expressada, ela pode, na verdade, expressar 7 noções diferentes, né, então, tem a questão da propriedade física, temporária. Então, eu coloquei a foto aqui, né, desse bebezinho, né, então a gente vê, por exemplo, que eu falo assim, o bebê tem olhos azuis, né, então, quer dizer que ele é algo que já é inalienado, né, uma posse inalienável, porque pertence ao corpo dele, não tem como você separar. Mas, ao mesmo tempo, eu posso falar, ele tem um brinquedo, tá na mão dele, é algo alienável, que pode ser separado dele, né. Ao mesmo tempo, eu posso falar assim, imagina que ele estava chorando, e eu falo assim, o bebê está com os olhos vermelhos, né, então uma questão assim, de posse, que eles chamam de posse temporária, né, então tem diversas formas e nuances de posse, cada língua vai codificar essas nuances, às vezes da mesma forma, ou de formas diferentes. Com isso, a gente pensa, né, a gente segue, então, né, o Marines, que ele fala assim, bom, tem todas as línguas, então, como que elas codificam essa ideia de posse? Então, ele apresenta, então, 3 estruturas dentro da língua que podem codificar a posse. Uma delas é a estrutura adnominal, então, é o sintagma nominal, que a gente tem no português também, utilizando um pronome possessivo, então, no caso do apóstrofe S, né, do inglês, ou o genitivo nosso usando a preposição de. Ao mesmo tempo, a gente também pode expressar posses utilizando, né, essas construções predicativas, que são os verbos, né, então você tem aí os argumentos, né, o sujeito e o objeto, por exemplo, né, e o verbo em si, ele tem dentro dele, né, dentro do léxico existe, então, uma noção de posse, né, então, como no verbo to have, ou então o verbo ter, né, possuir do português, e também, por fim, tem a posse externa, que aí, nesse caso, muitas vezes você tem um predicado, ou então um verbo, uma estrutura de frase, que não tem nada a ver na sua raiz lexical, não tem nada de ideia de posse. Mas, ao mesmo tempo, ela dá uma ideia de posse. Aqui, eu trouxe um exemplo no inglês, mas no português, por exemplo, né, eu poderia falar assim, ao contrário, dar um outro exemplo, né, eu falo assim, o Pedro lavou a mão, né, então eu falo, o Pedro lavou a mão, aqui eu não tenho nenhuma marca de posse, mas quando eu falo Pedro lavou a mão, eu já vou entender que ele lavou a mão dele, eu não preciso nem acrescentar o dele, né, junto. Então aqui é um exemplo de posse externa e de posse inalienável. Então nessa posse externa, muitas vezes você vai ter essas construções inalienáveis. Basicamente, o Marines, né, fala assim, então as línguas, elas podem codificar dessas 3 formas, né, ele estudando vários tipos de línguas, como eles codificam a posse, chegou-se a essa estrutura. Então, a gente pensa, e como fica então no caso do português, né? Então, nós falantes de português, a gente conhece já, né, que tem a estrutura de posse adnominal, como eu falei, né, com os pronomes possessivos, com a posse, né, utilizando o genitivo, então dele, dela. Nós também temos a construção predicativa, né, com o verbo ter, ou então com o verbo estar, como eu dei um exemplo, estou com os olhos vermelhos, por exemplo, ou o verbo possuir, né, eu possuo 2 carros. Temos também, né, a posse externa, que é o exemplo que eu dei, né, o Pedro lavou a mão dele, né, então essa é a forma de se expressar
as diversas noções de posse aqui, né, do português. E aí, então, quando a gente pensa na aquisição, né, da criança, como que ela adquire, então, essa questão de posse, né? O que os estudos de aquisição dizem sobre isso? Basicamente, eles falam que a marca de posse, principalmente os pronomes possessivos, eles surgem muito cedo, por volta de 1 ano e 6 meses, você já vê as primeiras marcações dessa ideia de posse. E também existe uma certa ordem aí, né, uma aparente ordem para surgir. Primeiro ele fala a primeira pessoa, depois a terceira pessoa, né, o meu, o dele, depois vai ser o seu ou o teu, né, depois o singular primeiro, depois vem plural. Você tem aí uma certa ordem também, né, aparente ordem de construções. Primeiro vem as construções, né, genitivas, depois os pronomes possessivos, né, eles têm um momento que eles são utilizados juntos, pronomes possessivos e pronomes genitivos, né. Alguns experimentos sugerem, então, que aos 11 meses de idade, né, os bebês, eles já reconhecem os possessivos, né, então, se você apresentar formas possessivas e pseudos possessivos, eles já notam as diferenças, né. E a gente tem também formas subespecificadas dos pronomes, das formas possessivas em geral, né? Então, por exemplo, aqui é um dado, os pequeninos são dela e de tu, e esse grande é meu, né? Então, aqui seria o de tu, né? Com uma forma subespecificada, então a criança vai também criando outras formas, às vezes generalizando, né? Ou regularizando, né, regras também. Então, basicamente, essa é o que a gente sabe, né, em relação até o momento, né, sobre a aquisição de posse no português. E aí, a gente move, então, passando para o japonês. Como, então, essa posse, ela é construída na língua japonesa? Então, também a gente tem, né, muitos também já devem conhecer, né, na língua japonesa, então, a construção de posse adnominal com a partícula, né, genitiva ou modificadora, que tem, né, umas certas discussões ainda, por exemplo, utilizando a partícula no, né, o atashi no hon. Então, é uma forma de você fazer a elaboração. Ou então, você pode também expressar utilizando construções predicativas, no caso, né, dos verbos, por exemplo, os verbos existenciais, aru e iru, né, aqui, no caso do japonês, por exemplo, já tem uma marcação diferente, né, então quando a gente tem o aru, né, se referindo a um objeto, né, inanimado, então ishiga aru, né, no caso de um objeto inanimado, ou então você vai utilizar o iru, para o caso, se você tiver, né, um objeto, um sujeito, né, objeto possuído, né, animado. Então, no caso do japonês, tem essa diferenciação que no português, por exemplo, quando eu falo eu tenho uma pedra, eu tenho um irmão, a gente utiliza o mesmo verbo. Além disso, a gente também tem, né, no japonês, o verbo motsu, que seria, então, muito parecido com o verbo ter, né, então aqui, sim, você estaria, por exemplo, né, miseo moteiru, no caso, né, ele tem uma loja, né, ou então, no japonês também tem formas de você expressar essa posse externa, que seria a posse, né, inalienável, né, no caso desse exemplo aqui, né, usagi ga mimi ga nagai, então aqui você vê que você não tem nenhuma marca, nenhum verbo, por exemplo, nenhuma partícula que indica a ideia de posse, né, mas se você traduzir, né, se você pensar, né, na ideia, acaba gerando uma ideia de posse, né, então é como se fosse a orelha do coelho, né, é comprida. Ou então, você utilizar um outro verbo, né, esse shiteiru, então, anohito wa aoi meu shiteiru. Então, você tem o verbo fazer, né, que não tem nada a ver com a ideia de posse, mas aqui, nessa expressão, ela dá essa ideia de posse, também uma posse inalienável. Então, essas são, né, basicamente as estruturas de posse aqui, que podem surgir, né, que podem ser expressadas na língua japonesa. Na minha pesquisa, eu vou focar principalmente nos genitivos, né, então na partícula no caso do japonês, e no caso do português, o uso das preposições de. E aqui, então, como que é a aquisição de posse, né, do japonês? A mesma questão, a partícula genitiva no também surge, é uma das primeiras que surge na fala da criança, né, então, mais ou menos parecido com o português por volta de 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses. Também tem
estudos mostrando desenvolvimento estrutural. Então, né, tem algumas crianças começam marcando, né, somente o nome, né, então, por exemplo, falando Nami, né, Nami-chan, ao invés de ser Nami-chan no, aí depois marca o no, aí depois faz, né, a marcação correta, então, Nami-chan no kutsu, por exemplo, né, ou então, oculta, né, omite a partícula no, né, então tem aí também uma certa aparente ordenação, né, mas ainda não é tão assim, organizados, né, esses estudos aí, ainda tem alguns gaps, porque são poucas crianças que foram estudadas, né, analisando o desenvolvimento da partícula. E também a gente vê alguns fenômenos de sobregeneralização da partícula no, então aqui, como você vê, né, no caso desse dado, marui no unchi, então você tem aqui um adjetivo, né, conectado, usando a partícula no para conectar o adjetivo a um substantivo, então essa é uma forma também que a criança faz por volta dos 2 anos de idade dela. Então aqui... Tem uns 4 minutos, só para avisar. Ah, tá, obrigada. Com isso, então, a gente tem essas questões de aquisição, né? Então, basicamente, na minha pesquisa, eu vou focar muito mais nos estudos genitivos, né? Principalmente porque no português a gente tem um foco muito grande nos pronomes possessivos, e também porque eu quero comparar o uso da partícula no, né? E também entender, no caso do português, em que momento que a criança usa um pronome possessivo e usa um genitivo, né? E também analisar, no caso do japonês, essas formas subespecificadas, por exemplo, né? Desse dado do adjetivo mais o no, por exemplo, e também, no caso do japonês, estudar também essa questão da posse inalienável, né, então você tem aqui o watashi wa mei ga oki, né, então, meus olhos, né, são grandes, e eu posso falar watashi no mei ga oki, né, também os meus olhos são grandes, mas, ao mesmo tempo, eu não posso fazer essa parte D, nessa letra, essa frase D, watashi wa kuruma ga oki, né, então aqui, de acordo com falantes, né, nativos que eu conversei, eles falaram que essa frase está incorreta, né, então, como o kuruma, né, é algo que não faz parte de mim, né, algo que é alienável, então essa estrutura não é permitida, né, ela é permitida somente no caso dos olhos, que é uma estrutura alienável. Então essas são as questões que vão ser estudadas aqui. A metodologia vai ser uma análise de córpora, né, com experimentos também, né, as córporas vão ser retiradas da base Childs, também do projeto ali de aquisição, né, do SEDAI e da Unicamp, e os experimentos, né, a gente está planejando para o ano que vem fazer testes de compreensão, julgamento de gramaticalidade, para avaliar e comparar as duas línguas. Até o momento, eu já fiz alguns resultados, assim, de análise, né, de córpora do japonês. Então, por exemplo, eu peguei uma córpora do Childs e eu analisei o surgimento da partícula no. Então, a partícula no, né, ela pode ter diversos usos, eu vou voltar aqui, ela pode ter diversos usos, né, então, por exemplo, você pode usar ela como um genitivo, como nessa frase A, né, ou então eu posso usar ela como um pronome relativo, como nessa frase B, ou então como uma pergunta, como na frase C, né. E aqui, analisando o gráfico, você vê que no começo, o verde é o genitivo, né, então você vê que o genitivo no primeiro ano aqui, né, e no segundo ano ele prevalece, né, dentro do genitivo não é somente a ideia de posse, pode ser modificação também, que é o próximo passo que eu vou analisar, mas você vê aqui que tem, né, um uso no primeiro ano, né, maior, dos genitivos, e no segundo ano tem um salto de marcação da partícula no, e ao mesmo tempo outras funções são marcadas, né, como no caso da pergunta, né, e também dos pronomes relativos, e depois tem uma certa estabilização aqui por volta dos 3 a 4 anos de idade. Interessantemente, aqui no período dos 2 anos de idade é quando as crianças começam a fazer certas sobregeneralizações, como no caso do adjetivo, usar o adjetivo com a partícula no, né, então você vê que a criança parece que aprendeu, né, a hipótese é que a criança aprendeu o uso da partícula no, e está, né, sobregeneralizando, expandindo aí em outros contextos também, né, e ocorrendo em erros, né, da língua, por exemplo, né. Aqui, o próximo passo, vou colocar aqui, o próximo passo, a próxima etapa dessa pesquisa, então, é analisar os diferentes sentidos da partícula genitiva, né, comparar isso com a córpora do português, então, o português eu vou analisar também as preposições de, né, o desenvolvimento da preposição de, e comparar,
fazer essa comparação, né, dos usos, né, da preposição de com a partícula, né, a partícula no, por exemplo. E, bom, por fim, né, esse estudo, ele é de caráter inédito aqui no Brasil, um estudo translinguístico, né, então a gente espera que com isso a gente possa ter uma visão mais abrangente das construções, né, possessivas das duas línguas, também enriquecendo as discussões sobre esses elementos funcionais como a partícula no e a preposição de, trazendo contribuições não somente para a aquisição, mas também em outras áreas, como, por exemplo, né, os estudos de língua japonesa, ensino de língua japonesa como língua estrangeira, né, estudos de teoria linguística também. Bom, basicamente, de forma resumida, né, é um pouco esse o trabalho que eu venho desenvolvendo. Agradeço, então, né, a atenção de todos, e agradeço também a Unicamp e a CAPES aqui pelo apoio, né, apoio financeiro. Muito obrigada. Obrigada, Cíntia. É só, então, reiterando que quem quiser fazer perguntas, né, vocês podem fazer, então, no ícone aqui de atividades, tá? Agora eu vou chamar, então, a Paloma, né? Por favor, Paloma. Oi, boa tarde. Pera, deixa eu só conseguir aqui transmitir. Não sei se vocês já estão vendo. Ainda não. Acho que agora vai começar a apresentar. Agora foi? Agora foi, Paloma. Obrigada. Ok. Então, meu nome é Paloma. Hoje eu vou falar um pouco sobre o material didático de língua japonesa Mina no Nihongo. Esse é um recorte, né, da minha dissertação de mestrado. Então, na dissertação de mestrado, eu faço uma análise mais abrangente, comparativa do material Mina no Nihongo com o Marugoto, e também os usos, né, dos dois materiais, analisando mais ou menos no Ryokushiken, se o material básico contempla o que é necessário para o Ryokushiken Gokyo. Mas aqui hoje a gente vai só dar uma leve pincelada sobre segunda língua, língua estrangeira, e também uma análise sobre o material Mina no Nihongo, que é bastante difundido aqui no Brasil. Então, começando com um panorama, né, conceitos de segunda língua e língua estrangeira, tem vários autores que falam sobre isso, mas na minha dissertação eu concentrei em Stern e Anthony. Para Stern, ao analisarmos, né, segunda língua e língua estrangeira, existe um consenso que a distinção necessária deve ser feita entre uma língua não nativa, aprendida e usada em um país para qual tem sido aplicado o termo segunda língua, e uma língua não nativa, aprendida e usada com referência à comunidade de fala fora das fronteiras nacionais ou territoriais, às quais é comumente atribuído o termo de língua estrangeira. Para Stern, aprender uma língua como língua estrangeira pode servir diversos propósitos, como viajar, comunicar com falantes nativos e literatura estrangeira. Enquanto a segunda língua, o aprendiz deve estar inserido no país em que é falada e é geralmente aprendida com o apoio do meio ambiente. Como a língua está presente em todo o ambiente, muitas vezes é adquirida informalmente. Os objetivos da aprendizagem de segunda língua diferem dos de língua estrangeira, visto que, frequentemente, a L2, né, segunda língua, é parte do rol de línguas oficiais do país, tornando-a necessária para a participação nele. A aprendizagem já de língua estrangeira, por sua vez, é pretendida geralmente para viagens, leituras, entre outros, pode até ser um trabalho, né? Ao desenvolver o material didático, o autor deve considerar essas definições de segunda língua e língua estrangeira, dado que, para os aprendizes de língua estrangeira, não está inserido no contexto sociocultural da língua-alvo, pode comprometer a competência tanto linguística como comunicativa. Eu acho que a Johan tinha até comentado, né, que o Marugoto ele é totalmente desenvolvido para esse propósito de língua estrangeira, né? Mas aí vamos seguir. Os níveis de aprendizagem. Para Richard Rogers, né, eles expõem os ideais expostos por Anthony sobre 3 níveis de aprendizado, que seria abordagem, método e técnica, os quais, segundo eles, seguem uma organização hierárquica e servem para discriminar diferentes níveis de abstração e especificidade entre uma proposta de ensino de línguas e outras.
Para Anthony, um advém do outro, sendo a abordagem o incipiente dentre os 3 níveis. Então, para a abordagem, seria o ponto 1, né? É o ponto de partida para se escolher os métodos a serem utilizados. Os métodos é o plano para ensinar a língua de forma ordenada conforme a abordagem. E as técnicas são formas por meio das quais as ações do ensino traçadas nos métodos são realizadas. Os autores apontam lacunas na proposta de Anthony, né, Richard e Rogers, segundo as quais o papel dos professores, dos alunos e dos materiais, por exemplo, não são desenvolvidos pormenorizamente. Isto é, eles carecem das especificidades sobre como exatamente os métodos e as técnicas se interligam na prática. Então, propõem outra conceituação de método que se divide nas outras estruturas, que eu vou trazer daqui a pouquinho. Então, só para, antes da gente aprofundar, né, vamos falar um pouquinho o que seria, né, abordagem mais a fundo e método. Abordagem é um conjunto de pressupostos correlacionados que lidam com a natureza do ensino e aprendizagem. Uma abordagem é axiomática, ou seja, ela é incontestável, inquestionável. Ela descreve a natureza do assunto a ser ensinado, enquanto o método é um plano global para que a apresentação ordenada do material de linguagem, nenhuma parte desse se contradiz e se baseia na abordagem escolhida. Então, uma abordagem é incontestável, o método é processual e se estabelece um processo com vários passos para aquilo ser colocado em prática. Dentro de uma abordagem pode existir vários métodos. Ainda de acordo com o modelo de Anthony, a abordagem é o nível em que suposições e crenças sobre a linguagem e aprendizagem de línguas são especificadas. O método é o nível em que a teoria é posta em prática e que as escolhas são feitas sobre as competências, né, específicas a serem ensinadas, o conteúdo a ser ensinado e a ordem que o conteúdo será apresentado, né. Então, vamos falar um pouco sobre os métodos, né? O método tradicional, ou de gramática, tradução, tem um enfoque na tradução e, por isso, sofreu muitas críticas por ser visto como um método que consistia em saber tudo sobre a língua, mais do que saber a língua em si. As principais características textos literários. O objetivo ao estudar a língua estrangeira era ter acesso à literatura escrita. Então, as suas regras gramaticais e memorização da morfossintaxe eram utilizadas como principais objetos de estudo. A leitura e escrita, devido ao objetivo ser acesso à literatura, as habilidades de leitura e escrita eram um foco desse método, deixando em segundo plano a comunicação oral. Vocabulário pré-determinado, o repertório de vocabulário estudado era restrito àqueles utilizados na literatura. Frases como unidade básica. A tradução entre a língua estrangeira e a língua nativa do aluno era realizada através de frases, né? ênfase na precisão. Altos padrões de refinamento e perfeição eram exigidos nas traduções, dado ao crescimento de exames escritos. Ensino dedutivo da gramática. A gramática era apresentada de maneira organizada e sistemática, por um programa que buscava abordar as regras gramaticais presentes ao longo da tradução dos textos. E língua nativa como referência, utilizada como comparação para explicação de regras gramaticais da língua estrangeira. O método direto. Ele foi desenvolvido a partir de pressupostos do movimento da reforma e do método natural de Saussure. Eu não vou saber pronunciar o nome correto. No final da década de 60, pauta de ensino as principais, pauta o ensino em princípios naturais de aprendizagem de línguas ao aproximar a aprendizagem da língua estrangeira do que ocorre semelhante à língua materna, sem o uso de tradução e da língua nativa. Então, as principais características é a imersão, né, o ensino em sala de aula é puramente na língua estrangeira que o aluno está aprendendo, vocabulários e frases, o ensino de vocabulários de frases do dia a dia e não apoiado em materiais de apoio como de literatura, né. Comunicação oral. As habilidades são desenvolvidas por meio de perguntas e respostas em forma de diálogo entre o professor e o aluno. Tem o ensino indutivo da gramática, né?
Em oralidade, introdução aos novos pontos de aprendizado feito de forma oral, demonstração, vocabulários que podiam ser ensinados por objetos e imagens assim eram feitos, né, de modo que houvesse a construção de sentido e associação de ideias, também sem recorrer à tradução e também sem recorrer à língua nativa. As habilidades auditivas, né, ensino da fala e da compreensão auditiva e pronúncia, a pronúncia correta era enfatizada. O método audiolingual, o desenvolvimento das habilidades orais, através de estímulos e repetição, são o enfoque, né, desse método, que defende o processo de aquisição de primeira língua como modelo a ser seguido. Então, ele enfoca a compreensão auditiva, produção oral, compreensão textual e produção textual. Com esse método, o professor apresenta estruturas e vocabulários de forma de diálogos e o aluno aprende a inseri-los num contexto de uso, como o que ocorreu na aquisição de primeira língua. Influenciado pela linguística estrutural e pela psicologia de Skinner e Pavlov, o método audiolingual coloca o professor como um guia para o desenvolvimento e o desempenho do aluno, cujos erros eram incontinentemente corrigidos, ao passo que acertos recompensados pelo reforço positivo. Esse método audiolingual, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente. A abordagem comunicativa, ou competência, né, comunicativa, tanto oral como escrita, ultrapassa o conhecimento linguístico e da gramática e abrange também outras competências e habilidades, que é a cultural, né, o contexto sociocultural em que está inserida a língua estrangeira, a sociolinguística, que faz escolhas no uso de língua estrangeira de acordo com a situação comunicativa, a discursiva, que é o texto analisado de forma abrangente, isto é, se mirando na construção e interpretação dos discursos presentes, estratégica, estratégias comunicativas para que se supram eventuais hiatos concernentes à língua estrangeira ou até mesmo à própria comunicação durante o seu uso. Tendo isso em vista, a abordagem comunicativa, o professor assume a postura de mediador do processo de aprendizagem e, diferentemente, né, do audiolingual, os erros do aluno são vistos como os fatores construtivos e que devem ser retomados ao invés de negativos e que devem ser banidos. Recentemente, né, essas duas últimas são compreensões mais recentes, que é a Era dos Métodos, que foi iniciada a partir das demandas e reflexões acerca do ensino de língua estrangeira pelo método direto. Nela surge a discussão sobre a diferença entre o termo método e abordagem, os quais são muitas vezes utilizados como se não houvesse diferença entre eles. Umas considerações comuns atribuindo a ambos são procedimentos que definem as práticas no ensino de língua, se específicos e seguidos com precisão, conduzem a níveis mais eficazes de aprendizagem em comparação a outras formas alternativas de ensino, e também fala sobre a importância do treinamento de professores, a compreensão e uso dos melhores métodos de ensino de línguas. As pesquisas sobre métodos se mostram crescentes, mas a busca por um modelo ideal que pudesse ser incumbido de reparar os problemas de ensino e aprendizagem das línguas começam, né, decorrem do final dos anos 50. Então, esse é o mais recente, que começou a ser discutido em 1994 por Holliday, que apresentou a sua ideia de que há suposições implícitas pelo professor que são subjacentes ao método e à abordagem, e isso reflete no ensino e na aprendizagem de seus alunos. Câmara de Bello também critica a influência de métodos em contextos diferentes daqueles dos falantes nativos. Então, não há como um único método ser capaz de abranger todas as necessidades de todos e de cada aluno, de todas as línguas estrangeiras e em todos os contextos e situações existentes e possíveis. Então, dessa forma, existe, né, ela propõe 3 pilares da era pós-método, que é a pedagogia da particularidade, ensino por um grupo particular de professores, de um grupo particular de alunos, que procura aprender a língua estrangeira por um objetivo particular, cada um inserido em um contexto particular.
É também a pedagogia da prática, que é a possibilidade de elaboração de teorias pelo próprio professor, fazendo com que sua prática melhore. E a da possibilidade, que é influenciada por Paulo Freire, é a mudança por meio, principalmente, da conscientização do aluno e do contexto em que se encontra, das desigualdades sociais reforçadas pelas pedagogias e também por meio da participação ativa e da produção do professor do material didático que se adeque a tal objetivo. Aqui eu vou apresentar para vocês alguns modelos que se inserem, né, e acrescentam a esses métodos e abordagens e que também são utilizados no desenvolvimento de materiais didáticos, que é o cognitivo, que é a língua retrata propriedades da mente, o estrutural, a linguagem é um sistema de estruturas associadas a elementos de codificação e de significados. O funcional defende que a linguagem é um veículo de expressão de significados funcionais e para a realização de atividades do mundo real. O interacional defende que a linguagem é um veículo para o funcionamento das relações sociais e interpessoais. O sociocultural, a linguagem é a prática da comunicação resultante do contexto social. O modelo de gênero, a linguagem cria significados por textos, discursos em diferentes gêneros, influenciado também pelo contexto social. E o lexical, que foca na linguagem, no léxico e na gramática, foca que na linguagem, no léxico e na gramática estão interrelacionados. Eu gostaria de trazer também uma justificativa por que, né, foi selecionado esse material didático entre todos que existem, né, para o ensino de língua japonesa. Em 2014, a Fundação Japão, em São Paulo, publicou um estudo que mapeava universidades, instituições, fundações e escolas que ensinavam a língua japonesa no Brasil. Dentre os de ensino superior, 5 universidades utilizavam o material didático Minano Nihongo para o ensino de idioma em cursos de bacharelado ou licenciatura. E no âmbito da extensão universitária, 10 universidades, fundações ou instituições utilizavam o mesmo material. No estudo seguinte, né, atualizado em 2017, continuava, né, 5 universidades utilizando o material nos cursos de bacharelado e licenciatura, enquanto 9 ainda utilizavam em curso de extensão universitária. Aqui eu também dou um panorama, né, de quais... Ok. Desculpa. Quantos minutos? Eu acho que se puder já partir para a conclusão, eu tive um problema na conexão aqui. Ah, ok. Tá, eu vou disponibilizar, eu acho que para quem se interessar, o PowerPoint total, então eu vou passar então um pouco do mapeamento, né, do Minano Nihongo. Aqui eu trago alguns pontos sobre a estrutura dele, né, tanto de exercício como de sentença padrão, exercícios de fixação, de checagem e também de organização do material. Como o tempo está acabando, eu já vou partir para a análise. Espera só um minuto. Então, espera só um minuto. Pelo que podemos notar, né, pela obtenção de informações gerais específicas sobre os materiais que constituem o básico 1 do Minano Nihongo, no caso, o Minano Nihongo dispõe de vários livros, né, que ajudam no entendimento e no ensino do aluno, e também um fator importante que eu tive que passar é que ele, nas especificações do próprio organizador, né, ele diz que o material foi feito para uso com o professor, então não é para uso autônomo do aluno, né, não é para alunos autodidatas. Vendo isso, tal como foi configurado, né, os capítulos e também os exercícios, ele apresenta características eminentes do método audiolingual, que enfatizam as estruturas linguísticas e os diálogos, apresentando estruturas e vocábulos a serem trabalhados a partir da imitação. Vocês vão poder verificar nos exemplos que eu tinha selecionado. As sentenças padrões são memorizadas e repetidas através de exercícios elencados, tal como a prática da pronúncia, presente no tópico conversação e compreensão auditiva, né, que possuem questões de checagem e compreensão.
No livro de apoio de tradução em notas gramaticais, através de sentença padrão, vocabulários e explicações, ele procura situar o aprendiz no contexto linguístico, com definições gramaticais, mudanças fonéticas, etc., tal como a tentativa de definições quanto ao contexto sociocultural, mas de forma mais breve, com uso, falando sobre o uso de honoríficos, notas explicativas, etc. Dessa forma, considerando o livro texto principal e o de tradução, como uma única unidade, podemos dizer que o método audiolingual utilizado se apoia no ponto de vista estrutural, que se refere à língua como um sistema de elementos relacionados para decodificar sentido. Essa estrutura de ensino-aprendizagem, somada ao fator dos livros da série Mina Nihongo possuírem materiais de apoio com tradução em português, pode ter contribuído, na escolha das instituições que utilizam ainda hoje e que utilizaram por muitos anos. No caso da minha dissertação, de mestrado, eu também trago o Marugoto, porque em muitas instituições ele foi substituído, como aqui acho que eu trago isso, na UNB ele foi sendo substituído pelo Marugoto. A própria Fundação Japão possui um curso de idioma que ele é feito a partir do Marugoto, e a Aliança Cultural Brasil-Japão, que é uma escola de renome, em São Paulo, também adaptou todo o seu sílabus, o seu curso, contemplando o Marugoto. Então, gradualmente, ele tem sido substituído, o Mina Nihongo, por um material que contempla um pouco mais e dá mais enfoque ao ensino como língua estrangeira, contemplando que o aluno não está no Japão. O Mina Nihongo ele já foi desenvolvido com outro propósito, segundo a organizadora, ele foi feito, no início, para a segunda língua, para pessoas que estavam indo para o Japão para trabalhar, principalmente em fábricas, isso diz até no site da organizadora. Então, ele provavelmente foi bastante difundido aqui no Brasil, por conta da possibilidade de tradução, e fácil obtenção. Mas não deixa de ser um livro ótimo e que muitas pessoas se tornaram aí proficientes no idioma utilizando ele. Então, o motivo da pesquisa não é para falar que um livro é melhor que o outro, mas que como aluna também de língua japonesa, eu tive muitas dificuldades no início e até cheguei a julgar um livro, tipo, nossa, esse livro é muito ruim, eu não consigo aprender com ele. Mas não é que o livro é ruim, é que ele não atendia as minhas particularidades e a minha necessidade, naquele momento. Então, é isso que motivou a pesquisa. Eu encerro por aqui, então, muito obrigada, e eu disponibilizo depois o PowerPoint para quem se interessar, para que possa ver os exemplos, que eu selecionei. Obrigada, Paloma, pela exposição. Antes de passar aqui para as perguntas, acho que vocês podem, se vocês quiserem, podem fazer as perguntas aqui nas atividades, em perguntas e respostas. Queria perguntar, então, para o Johan. Você chegou a mostrar em um dos slides, você chegou a falar, eu acho que do pós-método, de que seria que ele prevê, então, uma pedagogia livre, é isso? De métodos e planejamento? Marandielo, usando uma pedagogia que é livre das abordagens baseadas nas teorias de aquisição da linguagem de falantes nativos. Porque a abordagem dos falantes nativos impor a fala do falante nativo para qualquer outro aprendiz fora, dependendo das relações econômicas e sociais de diversos países, pode gerar uma marginalização, pode várias questões de dominação econômica o que o Matheus também propõe levar todas as questões, críticas, refletir sobre o ensino da língua, mesmo com os próprios alunos, e todas as questões das dominações presentes.
Tá. Esse, Eu acho assim que acho que o principal, acho que o conceito, né, que é dado pelo pós-método, não é bem promover uma pedagogia livre de método e planejamento, acho que não é bem isso, né? Eu acho não, que, essa é na a visão só de um verdade, autor. Tanto que eu levei outros dos autores, né? Geral, sim, para meio que refletir como não havia métodos perfeitos de aprendizagem de língua estrangeira, justamente porque essas teorias não são feitas tendo em mente a prática em aulas, todos os contextos associados a aprendizes. Só um comentário que acho que, na verdade, né, o autor quer falar, então, que, na verdade, ele está questionando com esse pós-método a obediência do professor a um determinado método. Né? Ele reconhece, então, o professor como uma pessoa, um sujeito que é capaz de produzir conhecimento, né? Capaz de produzir teoria em cima da prática dele. Então, só para deixar claro essa questão do pós-método, eu vou passar, então, já que você está aqui, né, João? Eu vou passar, então, para a pergunta da Neide Sensei. Ela pergunta se você já usou o Marugoto para ensino de língua japonesa. Se a sua experiência é mais como aluno ou os dois, professor e aluno? A minha experiência com o Marugoto foi como professor no projeto do cursos de Línguas Abertas à Comunidade, que é o projeto de extensão na UFRJ. Eu lecionei usando o material, foi em 2019 e ano passado, 2020. E toda a minha questão com o Marugoto foi minha motivação da pesquisa foi justamente a frustração que eu sentia em transmitir o aspecto cultural da língua, que foi realmente mais como um aspecto turístico de curiosidade. Então, não estava me sentindo um pouco satisfeito, estava tentando investigar o porquê, ou para como contornar essa situação. Eu me debrucei no material e eu levei isso como um projeto. Investigar também a razão por qual o aspecto cultural está presente no material daquela forma, quais são as motivações por trás, tudo isso. E a Neide, você ainda pergunta, Johan, se o Marugoto estaria ou não alinhado ao pós-método? O Marugoto como material que foi pensado para ser utilizado em salas de aula, eu diria que não, porque justamente foi algo, apenas um livro que foi pensado a ser utilizado em cada canto do mundo, e cada canto do mundo com suas particularidades, sua relação com o Japão, ou com a língua japonesa, e com nos capítulos que eu mostrei, não exatamente, mas em vários momentos do livro é ambientado no Japão, com, por exemplo, a empresa de trem japonesa, o menu que mostrei, o menu com os alimentos, estão todos em ien. É importante saber o ien, mas se falar como se fosse o contexto de uso de japonês fora, não exatamente, né? Então, se eu fosse utilizar o pensamento pós-método hoje em dia, eu teria essa visão mais crítica, não é? E compartilhar com os alunos, porque o material está apresentado dessa forma. Johan, acho que eu vou passar para a pergunta para a Cíntia agora, porque eu não sei, até que horas que a gente tem? Até 5h40, é isso? Isso. E a próxima mesa começa exatamente às 5h40 também. Tá, então vou pular. Depois eu acho que o Marcos, né, Bueno, que ele fez a pergunta, de repente ele pode conversar com você depois, tudo, ou no chat mesmo, você pode responder, tá, João? Vou passar, então, da pergunta, então, da Neide CC para a Cíntia, por conta do horário, né? Cíntia, como não incluir, então, o processo cognitivo na sua pesquisa? Ou melhor, isolá-lo do linguístico?
Como isolar? Eu acho que é uma resposta bem difícil, na verdade, porque tem toda essa questão, né, do gerativismo e as teorias cognitivistas, né, de como você isolar o que pode ser um processo cognitivo e o que é um processo linguístico, né, puramente linguístico. No caso da minha pesquisa, o que eu vou focar, na verdade, são nos experimentos, né, então os experimentos eu pretendo fazer bem controlado, às vezes as pessoas até estranham quando a gente pega pesquisas gerativistas com frases bem estruturadas, exatamente para isso, para você conseguir eliminar outras variáveis, né, então, por exemplo, no caso da posse inalienável, um dos experimentos que a gente está pensando é fazer, por exemplo, no caso do japonês, né, quando você fala assim, usagi wa mimi ga nagai, né, então você coloca usagi wa mimi ga nagai, é uma frase gramatical, e aí então a criança, né, fazer testes de julgamento de gramaticalidade com a criança, então essa frase a criança vai julgar se é gramatical ou não, e se eu falar, sei lá, watashi wa kuruma ga oki, né, então será que a criança também vai reconhecer que essa frase é gramatical, assim como o adulto talvez reconheceria, né, e aí com isso você está controlando, a única coisa que você variou foi um elemento, né, alienável e um inalienável, né, então seria mais ou menos essa a proposta, né, dos experimentos, mas realmente é uma discussão, acho que eu não saberia dizer muito bem como, né, como isolar isso, né, dos processos linguísticos, mas algo que futuramente também na pesquisa a gente quer incluir as teorias do Tomazello, que também com abordagem cognitivistas, né, e teoria em uso também, para comparar com as teorias do Chomsky, né. Ok, Cíntia. Eu queria fazer uma pergunta, assim, mas é mais uma curiosidade. Esses dados linguísticos das crianças, né, das crianças japonesas, ela está disponibilizada no SEDAI ou não? Ou, né, no outro banco de dados? Isso, das crianças estão disponibilizadas no banco do Child, se chama, né, um banco internacional de acesso livre, que tem vários idiomas, né, tanto o português também tem lá, e tem uma base de dados muito grande do japonês também. Ah, bacana. E você teve alguma motivação pessoal para estudar, para trabalhar as formas possessivas? A inspiração veio das minhas filhas, né? Quando eu comecei a escrever o projeto de doutorado, a minha filha estava por volta dos 2, 3 anos de idade, e aí ela intercalava muito, uma hora ela falava assim, minha boneca, depois ela falava boneca minha, né, e ficava alterando. Ela falava muito de mim, boneca de mim, né, e aí eu ficava assim, por que ela fala de mim, sendo que ela sabe falar o meu, né, minha boneca, né, então são essas questões que motivaram muito, assim, a pesquisa. Ah, obrigada, Cíntia. Obrigada. Obrigada. Paloma? Sim. Você foi usuária tanto no Nihongo? Você falou que foi, né? Olha, durante o meu aprendizado de língua japonesa, eu passei por vários livros diferentes, exatamente porque eu não conseguia me entender com nenhum. Eu passei um bom tempo com Minano Nihongo, não foi tão para frente, e aí eu comecei a utilizar uns materiais focado no Noryoku Shiken mesmo, que foi o que alavancou, e depois eu fui para a Aliança Cultural que utiliza atualmente o Marugoto. E eu também gostei bastante porque dá essa perspectiva para quem não está no Japão, né? Então para mim, no meu contexto, eu gostaria de saber mais da gramática padrão. Isso Marugoto não contempla, ele é mais para as pessoas que querem viajar ou um trabalho e não exatamente estudar a língua a fundo. Então, essas coisas que não estão contempladas no Marugoto, eu vou com materiais avulsos. Mas até chegar nesse contexto, eu critiquei muito material por aí. Até perceber que não, você precisa de, às vezes, mais de um material, vários materiais, para atingir o seu objetivo. E você sentiu diferença assim, na parte da competência comunicativa utilizando o Marugoto? Porque a proposta dele é trabalhar isso, né? Essa competência. Sim. Até porque ele, por ter sido desenvolvido em outra época, né? A gente está falando do Minano Nihongo, que foi desenvolvido 80, 90, né? Então, antigamente ele vinha com fita cassete. Hoje em dia, muitas pessoas não sabem nem o que é isso. Então, eu vejo que o Marugoto, ele tem uma facilidade, assim, tanto de você verificar os vídeos, quanto na fluência
é mais natural, não é aquilo que parece que é ensaiado, né, que é o que às vezes você acaba vendo no Mina no Nihongo. Então, na competência comunicativa, eu acho que tem essas diferenças, né? Talvez o Mina no Nihongo não explore tanto isso tão bem quanto o Marugoto. Mas aí são particularidades de cada livro, mas ambos são muito bons no que se propõe. Ok, Paloma, por conta do horário, né, eu vou encerrar então, mas agradeço e parabenizo então os palestrantes, ok? Eu que Muito agradeço. obrigada. Muito obrigada.